Você sabia que existe um conjunto de cenas dentro do primeiro ato de um filme que simbolicamente representa o coração daquela obra? Quando a gente consegue encontrar esse conjunto de cenas, a gente consegue entender de modo mais geral para onde o filme vai nos direcionar. É no momento que a gente encontra esse coração do filme, simbolicamente, é que a gente decide se a gente vai continuar assistindo ou não, se ele se conecta com a gente ou não. Hoje a gente vai usar o filme V de Vingança, um clássico aí disponível na Netflix, para encontrarmos esse conjunto de cenas e entendermos como funciona essa conexão simbólica entre o espectador e o filme a partir dessa narrativa, a partir da abordagem que o filme vai apresentar para determinado assunto. Então essa é a lição de hoje. Entender e encontrar esse conjunto de cena e saber como ela se conecta com a gente a partir de uma obra audiovisual. Vem comigo! Voilá! À sua vista, um humilde veterano do vaudeville trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante não é um mero verniz de vaidade, é um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaecida. Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. Quando iniciamos um filme e identificamos o herói, ou seja, o personagem principal, a gente cria uma espécie de expectativa sobre ele e ficamos aguardando o chamado para acompanhar a sua jornada. Nessa obra específica, o herói consegue fazer o chamado de forma híbrida. Ele faz o chamado para o universo ficcional que ele está envolvido, assim também como faz o chamado para a sociedade ampliada como um todo, que somos nós, espectadores. E é nesse momento que a gente toma a decisão. A gente assiste ou não aquele filme. A gente vai ver um conjunto de cenas desse filme onde a gente cria uma conexão visual e psicológica com o chamado do herói. Entender como o herói apresenta os seus argumentos, a sua justificativa, por que ele está fazendo isso, qual é o motivo que faz com que ele entre nessa jornada e por que nós, espectadores, devemos nos envolver com a sua trajetória. Mesmo que aparentemente sejamos apenas espectadores passivos, não se esqueça, nós já falamos aqui nesse canal sobre os 4 significados por trás de um filme. Então a relação que chega até o espectador é muito mais profunda do que a passividade, do que o entretenimento. Então o herói de V de Vingança faz essa convocação, faz essa provocação e a gente faz a escolha de acompanhá-lo ou não. Boa noite, Londres. Permitam que eu peça desculpas pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Quiçá gosto delas como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração, onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados com um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. E como o herói faz esse chamado? A primeira provocação que o herói nos faz é dar coragem. Ele usa a maior ferramenta de opressão e de controle do seu vilão, do seu oponente, para conseguir instigar aquela sociedade, conseguir instigar o público que ele queria atingir. Ele usa a mídia, a comunicação, que ao mesmo tempo pode ser uma ferramenta de ampliação democrática, ela pode ser usada para oprimir, para criar medo, para criar doutrinação em uma sociedade. E porque V consegue chamar a atenção do espectador dentro do seu universo ficcional, assim também como da plateia como um todo. Do que ordens estejam sendo gritadas e homens com armas já se ponham a caminho. É o chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? É porque quando sabemos que somos oprimidos, ou por nós mesmos, por nossas ideias, ou por uma outra pessoa, por uma liderança, por um chefe, por uma representação aparentemente mais poderosa que nós, mesmo com medo, ficamos atentos a algo que possa ser a nossa salvação, que possa mostrar para a gente um caminho de saída, um caminho de luta, um caminho de resistência. Quando a gente não tem essa força, a gente fica atento ao herói interno ou externo que aparece em nossa vida. E é por isso que o espectador de V de Vingança
fica atento àquele chamado, não sabe se confia efetivamente naquele herói mascarado, mas também já não suporta a forma opressora em que vive. Então, de modo geral, todos ficam atentos àquele chamado. Crueldade e injustiça, intolerância e opressão, onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de submissão. câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações e em seu pânico vocês confiaram no alto chanceler Adam Sutler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Usando a referência do mito de Quiron, o curador ferido, o nosso herói vai apresentar a forma como aquela sociedade precisa enfrentar as suas dores para ter a cura. Porém, essa cura precisa ser coletiva. Ver que é o herói ferido, ele está disposto a enfrentar e liderar essa luta, se possível até se sacrificar por ela. Mas ele precisa saber se a sociedade está disposta a enfrentar seus traumas e seus medos a fim de conseguir a liberdade. Ontem à noite eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras, são perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. E aí vem o chamado do herói. O herói é aquele que se disponibiliza a sacrificar a sua vida pessoal em nome do coletivo. E a partir de suas ações, a partir do enfrentamento de seus medos pessoais, ele consegue inspirar a sociedade a lhe acompanhar. E é nesse momento que nasce a conexão simbólica com o espectador. O que será que vai acontecer daqui para frente? Será que a sociedade vai ter coragem de se juntar a esse herói? Será que a sociedade vai abandonar esse herói e ele vai morrer sozinho? O que será que vai acontecer? A gente cria o primeiro ponto de tensão, o primeiro ponto de virada dentro do filme. Se trouxermos o universo do filme para nossas vidas, até que ponto somos aquela sociedade oprimida pelo medo, oprimida porque a gente não quer perder os nossos confortos em prol de algo maior, de algo coletivo? Até que ponto a gente finge estar rindo para disfarçar as nossas infelicidades? Até que ponto a gente não consegue enfrentar as nossas sombras e efetivamente superar os problemas que nos apresenta? Enquanto isso, a gente fica encontrando soluções paliativas para disfarçar nossas dores. Será que não estamos escolhendo todos os dias enterrar os nossos heróis a fim de não enfrentarmos efetivamente os nossos problemas, as nossas dores? Será que o curador ferido já nos trouxe o remédio que precisamos beber, mas a gente ainda acha que o remédio é amargo, a gente quer algo mais confortável, mais doce, mais gostoso, e aí acaba ficando na mesmice de uma vida passiva, de uma vida ordenada pela cabeça do outro, pela forma como o outro pensa, pela forma como a outra sociedade pensa? Será que efetivamente escolhemos ao menos os nossos pensamentos? Ou até eles são guiados pela televisão, pela mídia, pela internet, e nós não conseguimos escolher nada. Apenas obedecemos passivamente, dizemos sim, e nunca damos chance ao nosso herói para enfrentarmos esses medos que temos de decidir. Por que temos tanto medo de tomar decisões e enfrentar nossas sombras? Será mesmo que é sempre o outro que é responsável pela nossa fúria, pela nossa ignorância, pelos nossos traumas, pelas nossas dores? Será mesmo que a gente nunca foi apresentado ao herói de nossas vidas, né? Ao nosso herói interior, ao nosso ser interior, que se disponibilizou em algum momento a enfrentar os problemas, a olhar a vida por um outro ponto de vista e efetivamente avançar? Será que a gente não enterrou esse herói e não percebeu ainda? Se você reparar bem, essa é a lição dos grandes filmes. Instigar o espectador
a dar força ao seu herói ou a desenterrar o seu herói e enfrentar os seus problemas. Bom, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que esse vídeo tenha efetivamente contribuído com sua vida, com sua forma de ver o mundo, também com sua forma de assistir filmes. Essa é a proposta desse canal, fazer a conexão simbólica entre o cinema, a psicologia e nós, a sociedade. Muito obrigado, um forte abraço e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu estou ouvindo. Toque de recolher. Como você faz isso? Espere. Agora venho crescendo.